E ele sentou na cama e falou, mamãe, posso te fazer um pedido? Eu falei, pode, filho. Ele falou assim, não me leva mais pra fazer as quimioterapias não, mamãe, porque tá doendo. Eu falei, filho, mas a gente precisa ir. Ele falou assim, não, mãe, eu sei que se eu parar de ir, eu vou morar com Jesus. E é isso que eu quero. Então era uma criança de 7 anos, mas que naquele momento ele pensou, é melhor descansar do que eu continuar vivendo isso. Ainda que a sua mãe desista de te trazer, eu não vou desistir de tentar a cura pra você, porque um dia eu vou entrar no seu casamento. Ele sempre foi uma criança muito saudável, raramente íamos no médico. Inclusive, 1 mês antes, ele tinha participado de uma natação, campeonato de natação. E eu tinha feito toda uma bateria de exame nele. E deu tudo ok. Participou do campeonato, ganhou medalha de ouro. E nós fomos fazer uma viagem para Minas, né? Eu estava afastada, em decorrência ao meu auxílio maternidade. E estava com depressão. Nessa viagem, a gente chegou no sul de Minas. E ele começou a vomitar, ficou pálido, sentiu febre e dores no corpo. E nós fomos na cidade, porque nós ficávamos no sítio e a cidade era cerca de uns 20, 25 minutos. E a gente subiu numa praça e falou, mãe, tô com vontade de tomar açaí. Nós subimos na praça e falou, mãe, minha perna tá doendo. Aí eu falei, como assim, né? Sua perna tá doendo? Você acabou de ganhar um campeonato de natação, você é forte. Ele falou, não, mãe, minha perna tá doendo. E eu voltei com ele pra casa, né, pro sítio, e ele continuou passando mal. E nós levamos ele no hospital e chegou lá, o médico falou que era virose. Pelos sintomas que ele estava tendo, o médico falou, olha, é virose. Mas ele não melhorava. Ele não tinha nenhum quadro de melhora, muito pelo contrário, ele estava piorando. E aí eu lembro que eu estava sentada na rede, e eu já tinha ido 3 vezes no hospital, que era a única Santa Casa que tinha na cidade de Monte Belo. E era virose. E eu peguei meu celular e pesquisei no Google os sintomas que ele tava. Sim. Que era febre, dor de cabeça, palidez, vômito, dores nas articulações, e saiu leucemia. E aí na hora foi um choque, eu falei, nossa, eu tô ficando louca, né? Não é possível. Não é possível. E aí eu voltei com ele no hospital, o médico falou assim, é virose. Eu falei, o senhor pode pelo menos pedir um exame de sangue? Ele falou assim, minha senhora, é só virose, ele tá vomitando, dá um remedinho, ou volta pra Campinas, faz os exames lá. Eu falei, por favor, faz um exame, porque eu acho que ele está com câncer. Nossa. Eu nunca vou esquecer a cara que o médico fez pra mim. Inclusive, o médico falou, se ele estiver com câncer, eu rasgo meu diploma. E pediram um exame de sangue dele. E falou assim, amanhã a senhora vem e faz esse exame de sangue. E nós voltamos pro sítio e a minha irmã, ela é cristã. Ela estava na igreja, a hora que eu cheguei tinha uma mensagem no meu celular. Ela falou assim, Cá, eu estava na igreja e uma irmã falou que tinha alguém ali que tinha acabado de chegar de viagem, porém um membro da família ficou. Que essa pessoa foi muito feliz, porém ela ia voltar chorando. E na hora eu senti que era você, Cá. E aí aquilo foi um baque pra mim. Eu falei, Ju, você repreendeu? Ela falou, não, eu repreendi, orei. Eu falei assim, não, então tá tudo bem. O João não tá muito bem, mas não é nada não. E eu ouvia uma voz, corre com seu filho, corre com seu filho. Eu tava com ele no carro e eu olhei pro laboratório, olhei pro hospital e eu ouvi uma voz, corre com seu filho pra lá. Não era pra ir no laboratório, porque até fazer esse exame demorava 48 horas pra fazer. E eu ouvi uma voz, corre com seu filho. Eu entrei na Santa Casa e falei, eu preciso internar o meu filho agora, porque ele está urinando sangue. Mas era uma mentira. Eu menti pra internar ele. E internaram ele. E fizeram um exame de sangue e deu anemia. A médica falou assim, olha, é só uma anemia, vou pedir uma bolsa de sangue e vai ficar tudo bem com ele. Eu lembro que a bolsa de sangue estava demorando muito para chegar e eu cheguei até ele e falei assim, olha, a bolsa tá demorando, ele tá com falta de ar. Ele começou a sentir falta de ar já. Eu sentia, como mãe, né? Eu sentia que era alguma coisa a mais. Ele só ficava assim assustado, ele tinha 6 anos na época. E ele muito assustado, olhando pra mim, perguntando se ele ia ficar bem. Eu só lembro ele falando assim, mamãe, eu vou ficar bem? Eu falava, vai, filho, você vai tomar bolsa de sangue e você vai ficar bem, a gente vai pra casa. Ele muito nervoso com aquela situação, ele começou a chorar muito. E os médicos não tinham dado nenhum medicamento pra ele. Eu falei, coloca pelo menos ele no soro, porque ele tá muito fraco. Já fazia 4... A gente foi no Natal, e isso era próximo ao Ano Novo. Já fazia uns 4 dias que ele tava vomitando sem parar. A bolsa de sangue chegou, ele tomou a bolsa de sangue, só que o corpo dele começou a empipocar. Começou a empipocar e a médica falou pra mim que naquele hospital não tinha mais nada que eles podiam fazer por ele. Eu peço que vocês retornem a Campinas, esse hospital não tem estrutura, eu não sei o que está acontecendo com ele, eu vejo uma alteração significativa nos exames, na hemoglobina, né, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, a plaqueta também já estava caindo, né, mas a gente não sabe, a gente não consegue detectar, nós não temos um especialista
aqui. E a gente eu marquei uma consulta num consultório particular, era uma consulta particular. Quando eu cheguei lá, a recepcionista falou assim, mãe, o doutor precisou atender uma emergência no Hospital do Câncer. Então eu peço que a senhora vá até lá, seja atendida lá, porque lá ele vai te dar o suporte, vai ver os exames do seu filho. Mas fique tranquila, tá? O seu filho, pelo que eu vi aqui, é só uma anemia. É só pra ser atendida lá mesmo. E eu tive uma visão daquele mesmo momento. Ele tava normal, ele tava só amarelo, mas eu olhei pro João e eu tive a visão dele carequinha, inchado. E todo o tempo era uma voz. Ao mesmo tempo que vinha aquela voz, ele vai morrer, a gente ouvia aquela voz, filha, vai ficar tudo bem. Meu Deus. E eu lembro que o médico olhou os exames dele e notou que tinha alguma coisa diferente. Subiu comigo no laboratório e falou assim, eu vou colher outro sangue dele. Eu quero o resultado dele em 15 minutos na minha mesa. E eu entrei na sala do médico, desse hematologista particular. E foi quando ele me deu a notícia. Muito sério, muito tranquilo. Ele falou, olha mãe, o caso do seu filho é grave. Ele está com leucemia e a senhora tem que ir hoje para um hospital chamado Boldrini, na sua cidade. Você precisa conseguir uma vaga hoje, eu não falei amanhã. E eu desmaiei, eu saí da sala do médico, eu desmaiei, eu perdi todos os sentidos, eu ouvi tum no meu ouvido, eu comecei a não sentir meus braços. Eu olhei pro João, ele vomitando, parecia tudo em câmera lenta. É um estado de choque, né? Mas eu lembro como se fosse hoje. Eu via tudo em câmera lenta e via algumas mães chorando porque era um hospital do câncer. E ao mesmo tempo, eu ouvi uma voz, você vai passar por tudo isso, você vai sofrer tudo isso. Eu ouvia, seu filho vai morrer, ele não vai aguentar chegar no hospital. Eu só lembro de ter acordado com aquela correria e o João entendeu. Foi naquele momento que ele entendeu o que estava acontecendo com ele. Só que ele não falava. Eu falava, filho, tá tudo bem? E ele ficava assim, ó. Eu lembro que ele chorava escondido. Eu lembro que eu falava, filho, tá doendo? Ele falava não, mas eu ouvia as lágrimas dele escorrendo. Quando precisava pegar a veia, e as veias dele sempre estouravam. E eu começava a ficar muito nervosa. Às vezes eu falava assim, pera, eu preciso sair um pouco do quarto. Porque eu também evitava chorar na frente dele, né? E aí ele falava, mamãe, vai ficar tudo bem. Jesus vai conseguir uma veinha pra mim. Então ele, por muitas vezes, ele me confortava. E eu até perguntava, é normal? Eu perguntava pros médicos, é normal? Ele não tá sentindo dor? Porque ele falou pra mim que ele não tá sentindo dor. E a médica falava assim, mãe, ele tá sentindo dor. O câncer dói, os ossos dói, a quimioterapia dói. Eu já tava com depressão, o que mais poderia piorar? Descubro que meu filho tá com câncer, depois eu perdi o meu emprego. E no dia que eu internei ele no quarto, uma mãe estava pegando as coisas do seu filho que tinha acabado de falecer, no mesmo quarto que eu fui internar. A enfermeira falou assim, nós estamos limpando o quarto, onde o João vai chegar, porque quem estava ali virou estrelinha e a mãe tá recolhendo só os últimos pertences e vamos limpar. E eu dei com ela no corredor, e ela pegou e falou assim, tá começando agora? Eu falei assim, sim. Porque a gente espera que a gente vai receber um apoio de todo mundo. Ela pegou e falou assim, vai se acostumando, tá? Porque é assim, a gente vem, a gente faz o que precisa ser feito, os médicos falam que eles fazem o que podem, mas no final é morte. Eu lutei 3 anos com meu filho e hoje eu estou indo enterrá-lo. Quando ele me pediu pra ir morar com Jesus, eu pedia, deixa ele ficar aqui só mais um pouquinho. Então, quando ele foi pra escola, ele ia de boné e ele perdeu todo o cabelo. Todo o cabelo do corpo. Ele foi pra escola e ele ia de boné e era muito difícil pra mim deixar ele na escola. Porque a gente chegava na escola e já baixava a cabeça. E ele sofreu o bullying na escola. Ele, na hora do intervalo, fizeram uma roda onde cercaram ele, colocaram ele no meio da roda. Nossa. Jogaram o boné dele no chão e falaram assim, doentinho, essa escola não é o seu lugar. Nossa. No começo, a gente tem uma reserva de força. Mas depois vai esgotando. Tanto a quimioterapia que já dava essas reações e na mente dele também. Inclusive, ele fazia um procedimento do líquor, que é uma punção lombar, que é um líquido que ia até o cérebro e banhava o cérebro para que a leucemia não alcançasse ali. Então, ele sentia muita dor de cabeça, muita tontura. E aí foi quando aquilo começou a ficar insustentável para ele. Ele já vinha aí de um longo se eu não me engano, estávamos no 8º mês de quimioterapia. E aí chegou um dia que a gente estava indo pro hospital, ele já vinha de uma série de intercorrência, internação, ficando mal. E aí adiava a quimioterapia. Então íamos de segunda a segunda pro hospital. E aí ele chegou em mim e sentou, eu lembro que a gente tinha... E ele sentou na cama e falou, mamãe, posso te fazer um pedido? Eu falei, pode, filho. Ele falou assim, não me leva mais pra fazer as quimioterapias não, mamãe, porque tá doendo. Eu falei, filho, mas a gente precisa. Ele falou assim, não, mãe, eu sei que se eu parar de ir, eu vou morar com Jesus. E é isso que eu quero. Então era uma criança de 7 anos, que tinha conhecido tão pouco da vida, mas que naquele momento ele pensou, é melhor descansar do que eu continuar vivendo isso.
E eu orei, eu falei, filho, vamos orar então. E a gente foi pro Boldrini e a gente nunca tinha sido atendido por aquela médica. Ela nos atendeu pela primeira vez. E ela chegou lá, ela falou, João, como você tá? Sempre naquele alto astral. Eu lembro que ele não tinha bicicleta, ela falou assim, eu queria uma bicicleta, minha mãe deu a minha bicicleta embora porque ela tem medo de eu cair, me machucar. E ela falava assim, não, eu vou te dar uma bicicleta. Ela comprou uma bicicleta nova e deu pra ele. Falou assim, você vai andar de bicicleta sim. Senta aqui no meu colo, como que tá as quimioterapias? Ele falou assim, eu não vou vir mais, eu já conversei com a minha mãe. Meu Deus do céu. E ele falava isso feliz, como se ele já estivesse numa paz de espírito pro Senhor recolher ele. E ele falou assim, não, já falei pra minha mãe que eu não vou vir mais. Hoje vai ser a última, já combinei, né, mãe? Aí a doutora Silvia olhou pra mim, olhou pra ele e falou assim, João, deixa eu te falar. Ainda que a sua mãe desista de te trazer, eu não vou desistir de tentar a cura pra você. Porque um dia eu vou entrar no seu casamento. E naquele momento eu sabia que era uma resposta de Deus. Filha, não para. Tá doendo o processo, tá difícil, mas não para. E nós continuamos o tratamento. Para mim, o milagre era a cura, mas o Senhor podia curá-lo e levá-lo. O milagre poderia ser eu, que era uma pessoa totalmente perdida, que não conhecia Deus. O câncer do meu filho foi um milagre na minha vida para eu conhecer o Senhor Jesus, viver experiências com Ele. E não só isso, durante o tratamento do João, hoje eu digo isso com convicção, que eu aprendi que o milagre não era no fim, era no caminho. O milagre foi no caminho. Eu percebi que os milagres que eu vivia no caminho sempre foi a fidelidade de Deus. Inclusive, a fidelidade de Deus foi provada nas nossas vidas através do câncer. Eu agradeço a Deus pelo câncer que Ele enviou no meu filho, pela minha depressão, porque foi nas profundezas da minha dor que eu conheci as profundezas do amor de Deus. Uma coisa que eu nunca perguntei para Deus, Deus, por que o meu filho? Era incrível como o Senhor confortava meu coração, como aquilo era algo necessário. A minha maior experiência com Deus, de quando eu entendi esse propósito, foi na pior intercorrência que o João Pedro teve. A intercorrência que ele teve que tomar morfina pra dor. O médico falou assim, nós já demos a mais alta dose de morfina e a gente não consegue cessar a dor dele. Ele teve uma reação, começou falta de ar, teve que parar. Ele teve uma mucosite severa. Tem a afta e tem a úlcera, que é acima da afta. Deu toda a boca dele, a garganta, o esôfago, o estômago. Até então, eu não tinha questionado a Deus, Deus, por quê? Mas naquele dia eu vi o meu filho deitado ali na cama e a lágrima dele só escorrendo. E eu saí pra ir no corredor, né, chorar, sempre chorava no corredor. E ali eu senti muito forte a presença de Deus. Ele conheceu a Deus nesse propósito. Ele viveu experiências com Deus, como eu disse, a veia dele sumia. Tinha dia que a médica ia pegar, não conseguia pegar no braço, no pé, pegava no pescoço, pegava na cabeça. E ele orava pro Senhor não só dar uma veia pra ele, como para aquela veia resistir 8 horas de quimioterapia. Ele sabe quem ele viu no quarto. Ele sabe quem estava ali com ele, porque ele teve uma visão de Jesus no quarto. Foi exatamente na minha conversão que aconteceu essa intercorrência do João. Ele já estava 8 dias sem se alimentar. E a médica falou assim, olha mãe, a gente vai ter que levar ele pra UTI, colocar um tráqueo pra ele se alimentar. Não tem mais como ele ficar sem se alimentar. Só que ele não consegue, porque a boca dele tava cheia de ferida. Ele não conseguiria se alimentar. E aí, como o Davi, eu amamentava o Davi, eu sempre dormia com o Davi. Eu passava o dia no hospital com o João, mas eu não dormia no hospital com o João. Sempre ia ou a minha mãe, ou a avó paterna dele. Sempre era outra pessoa. Nunca eu dormia com ele. Ficava com ele até as 8 horas, que era o máximo, e depois eu ia pra casa. E aí minha mãe ficou com ele nesse dia, eu falei, mãe, eu vou embora. Aí a médica falou assim, olha, se amanhã ele não comer, a gente vai precisar fazer esse procedimento. E eu fui pra casa e foi quando eu fiz a minha primeira oração de entrega, porque ele já tinha passado o episódio dele pedir pra morar com Jesus e eu senti que o Senhor falou conosco, e naquele dia ele estava muito mal. E na hora me veio ele pedindo pra morar com Jesus. Aí eu falei, então é isso. Talvez ele só esteja aqui ainda porque eu tô orando pra ele ficar mais um pouco. Eu estou sendo egoísta. Nossa. Meu filho está sofrendo porque eu estou orando para ele ficar. Nossa. Então eu ajoelhei e falei, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Mas se o Senhor não quiser curá-lo, me dê força para eu continuar aqui sem ele. Foi a oração que eu fiz. Falei assim, Senhor, eu não vou mais ser egoísta. E eu peguei e falei assim, então, Senhor, leva ele. Se é tua vontade, eu entendi o propósito. O milagre já aconteceu. Eu entendi o propósito. Ele é seu, leva ele. E entreguei. Eu dormi sentada no chão naquele dia. O Senhor me adormeceu assim.
E aí eu acordei, minha mãe me chamou, falou, Carol, corre pro hospital. Eu fui, né, coração na mão. Corre, vem aqui. Eu falei, mãe, fala pra mim o que aconteceu. Ela falou assim, eu não posso falar, você só precisa vir aqui. E eu cheguei lá, tinha 4 médicos na sala. E aí os médicos olhou assim pra mim e falou assim, olha mãe, a gente não sabe nem o que dizer. Fui preparada pro pior. Ele falou assim, a gente não sabe nem o que dizer. Hoje de manhã a gente veio pra ver como que ele estava. As feridas simplesmente desapareceram. Ele não tem mais nenhuma ferida. Glória a Deus. Nenhuma Aleluia. ferida na boca. A gente refez o exame dele 3 vezes, porque tudo que tava baixo subiu significativamente. A hora que ele conseguir comer, vocês vão embora. Ele tá de alta. E aí, todo mundo assim, sem entender, foi quando ele falou, não foi a minha mãe que fez. Eu vi um homem de branco aqui no quarto. E os médicos, mas como que ele era? Homem de branco é médico. Como que ele era? Ele era assim, não era. Era esse, não era nenhum desses. Era um homem que tava ali no pé da minha cama. Ele só tocou em mim. Na mesma hora que eu estava orando, Jesus visitou ele e o curou. Aleluia. E era aquilo que o Senhor queria. Essa entrega é exatamente isso que Jesus quer de nós. Nós entregamos porque é dele. Então, eu entendi que o propósito o Senhor já tinha feito. E que se fosse o tempo dele ir pro céu, ainda assim seria um milagre. Ele tá com quantos anos hoje, Carol? 15 anos. Ele batizou e eu vi o quanto que ele sentia a presença de Deus. E é engraçado que o João sempre... Ele tinha umas coisas... Deus usava ele. A gente morava numa casa, né? E era armário suspenso, né? E ele acordou, ele falou assim, mãe, eu tive um sonho. O Senhor me mostrava esse armário caindo em cima de você. A hora que você estivesse limpando o chão, o armário ia cair. Eu peguei e falei assim, qual armário? Ele falou assim, esse da cozinha. A hora que eu cheguei e fiz assim pra olhar, o armário desabou. E desde quando ele terminou o tratamento, que o Senhor Jesus curou, que ele sempre falava de Jesus, ele sempre foi fala pra mim disso, daquilo. Quando ele quis batizar, quando ele se batizou, quando ele saiu das águas, ele estava sentindo tão forte a presença de Deus que ele me abraçou e ele falou, mãe, hoje eu sei que valeu a pena. Valeu a pena tudo que eu passei. Porque a dor, ele conheceu o Senhor na dor, através da dor. Ele não é uma pessoa que ele ficou revoltado com isso. Como eu disse, por um tempo ele pensou sim que aquilo pudesse ser um castigo. Mas hoje ele sabe que isso foi para lapidar ele e ele ter experiência com o Senhor, porque lá na frente ele vai contar. Os médicos só falam que foi curado depois que tá 5 anos sem a quimioterapia. Nenhum médico fala ele está curado. Porque pode ser que volte. Sim. As taxas de recidiva são muito altas. Só é considerado cura depois de 5 anos sem a quimioterapia. Mas a fila de transplante que ele estava, quando o médico falou ele vai ter que fazer um transplante de medula porque ele não tá, as células não estão respondendo ao tratamento, ele vai pra fila de espera, que eu virei pro médico e falei, não, meu filho não vai fazer transplante de medula, ele vai ser curado. Então, o que os médicos falavam que ia ser, foi ao contrário. Ele não fez transplante de medula óssea. E hoje ele já está há 6 anos sem quimioterapia. É exatamente isso, é viver um dia, sendo grato cada dia. Porque quando você está enfrentando o câncer, você dá mais valor à vida. As pessoas não deveria ser assim, né? Mas você dá valor a um abraço, porque quando a pessoa está em isolamento, ela não pode abraçar, ela não pode ter contato. Mas nunca perder a esperança. Saber que o Senhor está passando com você por esse processo. Ver o milagre e a mão de Deus em tudo. É ser grato. É ser grato e ter a fé e a certeza e a convicção que um dia vai ser essa pessoa que vai estar sentada contando testemunho. A gente tem que viver com essa esperança. E eu me lembrei, uma vez que o João estava bem ruim no hospital, ele estava no isolamento, e eu fui na igreja buscar a palavra, né? E eu cheguei na igreja, não tinha uma igreja fixa, né? Eu queria buscar um consolo, um conforto em meio à dor. E talvez você que esteja me assistindo hoje, esteja precisando de um conforto, de um consolo em meio à dor. Porque quando a gente tá sofrendo, a gente quer que todo mundo ao nosso redor sofra também. Claro. Chore com a gente. Às vezes, isso nos torna egoísta a dor, porque é ruim quando você tá precisando que alguém ali te abrace e a pessoa tá bem, tá sorrindo, tá feliz. E eu fui buscar a palavra, eu entrei numa igreja, na igreja Assembleia de Deus, no bairro do Bom Retiro. E bem no dia que eu fui, assim, eu tava arrebentada naquele dia, assim, eu tava, assim, com dúvida se Deus ia curar mesmo, a cabeça tava a mil, né? E eu cheguei lá e falei, eu tenho certeza que hoje vai ser um culto de quebrantamento, o Senhor vai estar falando de cura, vai estar todo mundo daquele quebrantamento, eu tenho certeza que Deus vai falar comigo. E eu entrei nessa igreja, eu tava tendo festa de adolescente. Aquelas crianças tudo linda, saudável, pulando, cantando no coral, e eu, as minhas lágrimas escorrendo. E aí eu questionei, falei, Deus, meu filho lá numa cama, não pode, há dias
dias sem conseguir levantar pra ver a luz do sol, sem conseguir se alimentar. E eu vim aqui, agora eu tô vendo essas crianças dançando, pulando, cantando. Eu não entendo, Senhor. A gente não entende quando a gente tá passando por aquilo. Mas a mensagem que eu quero dizer pra você, mesmo na sua pior dor, ora e entrega pro Senhor, porque não tem uma só oração que Ele não responda. No tempo dele, Ele vai responder. E aquela oração que eu fiz naquele dia, o Senhor demorou quase 8 anos pra me responder. O tempo passou, o João ficou bem, curou. E ele tava cantando no coral da igreja. E eu vendo ele lá cantando, na hora eu senti o meu corpo aquecendo. O Senhor falou assim, filha, deixa eu te falar agora. Você lembra aquele dia que você foi lá na igreja, você viu aquelas crianças cantando e você se entristeceu? Você sabe por que eu te levei lá, filha? Você não entendeu. Mas se você tivesse um pouquinho mais sensível à minha voz, você entenderia. Filha, você tá vendo ele aqui, eu tô vendo ele lá. Eu trouxe aqui pra te mostrar essas crianças cantando no coral, porque eu não estou vendo agora, eu já estou vendo o futuro dele cantando no coral da igreja. E naquela hora ali o Senhor me respondeu aquela oração. Então não tem nenhuma oração que nós façamos, que nós entregamos. Como diz, o salmista, ele guarda todas as minhas lágrimas no seu odre. O Senhor, ele não é indiferente à nossa dor. Ele está ali, ele está passando conosco. Nós só temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo, para que nós possamos ter força para passar por aquilo. Então, para as pessoas que estão me assistindo, eu não sei, talvez não seja um câncer, mas o Senhor está dizendo, ore e entrega, porque no momento certo, Ele vai responder a sua oração. Você vai ver que tudo faz sentido. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.